Olá, minhas amigas, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado por você que está acompanhando esse curso, está divulgando, convidando outras pessoas a assistirem. Minha eterna gratidão a você por valorizar esse meu trabalho. E por falar em trabalho, nós vamos ter em setembro o segundo encontro técnico de mineração, será o ETECMIN. Como vocês já estão sabendo, nós já temos aí alguns apoiadores, como a Abimex, a Blastec. Vamos ter um lobby fantástico para vocês escolherem as opções de palestra ou de stand. Está em vários stands também, haverão palestras, haverão questões. E também vamos ter, não menos importante, mas para quem está na área sabe a importância, o quê? Um networking, onde você pode fazer contato com empresas, profissionais, recrutadores, deixar seu cartão, mostrar a sua empresa, deixar o link dela, enfim. Vamos à aula, Carlos. E o ETECMIN acontecerá de 19 a 23 de setembro. E nós ainda temos uma aula para assistir. Então, vamos falar sobre mecânica de rocha. E o que é mecânica de rochas? Mecânica de rochas tem como finalidade estudar as propriedades e o comportamento dos maciços rochosos submetidos a tensões ou variações das suas condições iniciais. Muito importante, não se pode fazer um trabalho de lavra subterrânea sem que esteja uma equipe altamente qualificada, com conhecimento suficiente para estudar e desenvolver o projeto desta lavra, porque a mecânica de rochas, como vocês vão ver mais adiante aí, ela tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da lavra. E aí, minhas amigas e meus amigos, a Sociedade Internacional de Mecânica de Rocha diz que o seu campo, ou seja, o campo da mecânica de rocha, é voltado a incluir todos os estudos relativos ao comportamento físico e mecânico das rochas e maciços rochosos e a aplicação desse conhecimento para um melhor entendimento de processos geológicos para o campo da engenharia. Então, aí está a importância. Outra, parece simples abrir um túnel, abrir uma galeria, mas não é tão simples assim. A coisa é profunda, por isso existem várias universidades aí formando mão de obra capacitada para estar fazendo esse tipo de estudos e, com isso, a evolução da mineração, não só no Brasil, como no mundo, especialmente da mineração subterrânea. E aqui eu vou deixar para vocês, eu falei na aula anterior, é de graça, companheiro. Esse livro chama Engenharia Ambiental Subterrânea e Aplicações. São 500 e algumas páginas aí. Você não paga nada por ele. Eu vou deixar o link, na descrição aí do vídeo, para você ir lá, baixar esse livro e ficar doutor em lavra subterrânea, porque tem de tudo que você imaginar. Inclusive, quando eu falei em ventilação, tem um capítulo lá excelente sobre ventilação. E, relacionado à aula que nós estamos vendo, o capítulo 5 trata especificamente da instabilidade e desabamento de rochas. Então, o item 5.1 são os efeitos da instabilidade e desabamento de rocha. Pegue o link aí. Se não conseguir baixar com o link que eu vou deixar, deixe um comentário, alguma coisa aí. Eu dou um jeito de vocês terem esse livro em mão. Então, o link vai estar na descrição do vídeo, mas se porventura não conseguirem, é só deixa um comentáriozinho,
Carlão, não consegui, deixa o e-mail que eu dou um jeito para você conseguir esse livro aí. E o que nós vamos ver agora? Se eu ficar falando aqui, mecânica de rocha, você tem que ver a tensão lateral, a tensão disso, a tensão aquilo, vocês vão ficar mais perdidos que seguem tiroteio. Então, a melhor coisa é ver como é que essas tensões atuam na rocha e o que elas podem provocar. E para isso eu selecionei alguns vídeos, esses vídeos eu consegui eles em 2017, adaptei, fiz uma adaptação para esse curso e nós vamos ver qual é realmente a importância de se conhecer mecânica de rocha. Então vamos lá, porque é bastante interessante. Se pudermos primeiro identificar fatores de risco, então poderemos encontrar meios para nos protegermos dos mesmos. Quando trabalhamos no subsolo, criamos uma escavação aberta, um vazio. Isso cria fatores de risco. Um dos riscos que enfrentamos é a eventual instabilidade da rocha ao nosso redor. Os principais métodos que usamos para prevenir contra quedas de rochas e fixar o maciço são tirantes, telas e concreto projetado. Para minimizar os riscos de desplacamento e contusões, devemos ser capazes de identificar quaisquer mudanças nas condições do maciço onde trabalhamos e nos deslocamos. Isso afeta a todos no subsolo, seja qual for seu trabalho. Em algumas áreas, as condições do maciço mudam de um dia para outro. Em outras, as mesmas poderão não mudar durante um prazo prolongado. Mas, mesmo assim, você precisa verificar regularmente o maciço ao seu redor como parte de seu trabalho cotidiano. Nesta apresentação, vamos ver alguns dos fatores de risco que poderiam colocar você em risco ou causar ferimentos em você ou seus colegas de trabalho. Para entender o que causa esses riscos, vamos olhar a resistência das rochas, a estrutura que causa a formação de placas, blocos ou cunhas e os efeitos que a tensão pode ter sobre a área que lavramos. Sua capacidade de reconhecer, compreender e evitar os diferentes fatores de risco é uma parte importante de seu trabalho. Sua leitura do maciço é essencial para a sua segurança. Interpretando as condições do maciço. Antes de podermos começar a interpretar as condições do maciço com eficácia, precisamos aprender a respeito dos diferentes fatores que influenciam tais condições e como os mesmos se combinam para criar situações de estabilidade e instabilidade. Os três principais fatores que, ao se combinarem, criam diferentes condições de estabilidade são resistência das rochas, estrutura das rochas e tensão das rochas. Vamos examinar esses três fatores separadamente e depois examinar como os mesmos se combinam para criar as condições subterrâneas. A resistência das rochas. As rochas nas minas podem ser fortes e duras em alguns lugares e fracas e friáveis em outros. A rocha boa pode ser 5 vezes mais resistente que o concreto usado nos alicerces de casas ou prédios. A rocha fraca terá apenas uma fração da resistência do concreto. A resistência da rocha depende do tipo, formato e tamanho das partículas que constituem a própria rocha. Na realidade, sua resistência é relacionada à maneira como a rocha se formou. Podemos medir a resistência da rocha com precisão em laboratórios e máquinas especiais podem comprimir e tracionar amostras de rochas. A resistência da rocha é igual à força que fazemos para quebrá-la. Quando você está no subsolo, você pode verificar o grau de resistência da parede batendo nas laterais com a barra de sanear. Se você consegue deformar um pedaço de rocha, isso indica que a rocha é bastante fraca. Se você não consegue deformá-la, então você está lidando com um tipo mais resistente. A resistência da rocha é apenas um dos fatores que afetam as condições do maciço e talvez não seja o mais importante. Outros fatores, tais como a estrutura da rocha, podem desempenhar um papel importante em quebras mecânicas. Estrutura da rocha. Então, o que é a estrutura da rocha? Quando falamos a respeito de estrutura, referimos-nos a qualquer quebra, defeito ou tipo de fraqueza dentro da rocha. Tais descontinuidades podem estar bastante próximas uma da outra, ou podem estar distantes uma da outra, podem correr em diferentes direções, podem ser abertas ou fechadas, podem ser ásperas ou lisas, ou podem conter material diferente, tal como argila.
Diferentes minas usam outros nomes para descrever estruturas rochosas. Alguns termos que você poderá ouvir ou usar onde você trabalha são cisalhamentos, juntas, planos de acamamento ou falhas. Para explicar isso, vamos comparar as laterais de uma escavação com uma parede feita de tijolos. Uma parede feita de tijolos é composta de materiais manufaturados, sendo os mesmos projetados e montados para atender certas especificações. Isso deveria resultar em uma parede com poucos defeitos ou nenhum. É por isso que há muito pouco risco de que caia um pedaço da parede de tijolos. A presença de estruturas na rocha é uma das principais razões pelos desplacamentos nas áreas onde trabalhamos. Para compreender o tanto que as estruturas são importantes para a estabilidade da escavação, precisamos ver o que acontece quando as mesmas interagem umas com as outras. Onde as estruturas se interceptam, podem formar placas, blocos, cunhas ou pequenos pedaços de rocha. Quando criamos escavações na rocha, significa criar aberturas na rocha onde se expõem uma ou mais estruturas. Isto quer dizer que a rocha, que era estável antes da abertura da escavação, se torna instável depois de lavrada. Então, um fator importante na interpretação das condições do maciço é olhar como as estruturas rochosas se combinam para formar um risco de desplacamento. As estruturas podem também variar de tamanho e quantidade. Em geral, quanto mais estruturas houver na rocha, maior o risco de desplacamentos. Além das estruturas de rocha, há muitas características que podem afetar as condições do maciço. A primeira característica a se considerar é o tanto que as superfícies das estruturas são escorregadias ou o grau de facilidade de elas deslizarem uma contra a outra. Por exemplo, se houver argila ou material escorregadio na estrutura, ou se esta for muito lisa, a rocha pode deslizar facilmente. Mas se a superfície da rocha for áspera e ondulada, pode ser mais difícil que deslize. A segunda característica de estruturas que precisamos considerar é se estão abertas ou fechadas. Contém pequenas fraturas ou não. As fraturas podem ser formadas através da detonação ou poderão se formar por causa de deslocamento recente do maciço. Se houver uma fratura, a estrutura rochosa poderá não se fixar muito bem. Isto permitirá que a rocha se desloque com mais facilidade. Depois, precisamos ver se há água fluindo através das estruturas na rocha. As fraturas no meio da rocha podem proporcionar espaços para que a água flua na rocha. O fluxo de água através das estruturas reduz a fricção. Isto contribui para que as rochas deslizem mais facilmente. Então, o que acontece às estruturas numa abertura? Voltemos ao nosso exemplo de uma parede feita de tijolos. Pense nas juntas entre os tijolos como estruturas na parede de tijolos. Normalmente, os tijolos seriam ligados um ao outro com argamassa para impedir que deslizassem ou se deslocassem. Mas se não houvesse argamassa entre os tijolos, a parede seria menos estável. Neste caso, o peso dos tijolos e a aspereza de suas superfícies seriam as únicas coisas a fixar as juntas horizontais umas com as outras. Mas as juntas verticais entre os tijolos não serão tão estáveis. É por isso que precisamos escalonar os tijolos para que as juntas verticais não se alinhem para proporcionar um plano contínuo de fraqueza. Uma parede de tijolos pode ser bastante estável mesmo que não haja água entre os tijolos. Isto porque o peso e o formato uniforme dos tijolos permitem que estes se combinem em um padrão consistente que seja livre de fendas. Se aplicarmos uma força ao plano da parede, esta pode ajudar a fixar os tijolos uns contra os outros. Esta força fixadora é uma combinação do peso e da aspereza dos tijolos. A aspereza pode ser considerada como fricção. Mas se aplicarmos uma força lateral às juntas, e se esta for mais intensa que a fricção, então os tijolos escorregarão e o muro será danificado. A mesma coisa pode acontecer com as laterais de uma abertura. Vamos ver o caso onde as estruturas na parede são ásperas, não têm fendas e são espaçadas distantes uma da outra. Quando a força for no plano das estruturas, a rocha ficará travada. Com uma força lateral, o resultado poderá ser diferente. Por exemplo, se houver menos fricção sobre as estruturas por elas serem lisas e escorregadias, a força pode empurrar a rocha para dentro da abertura depois de realizar a lavra. Então, quando você faz a interpretação das condições do maciço, você deve verificar a existência de sinais de água subterrânea, planos de fratura e estruturas deslizantes. Demos uma olhada na estrutura das laterais. Mas o que falar dos fundos ou tetos de uma escavação? É mais fácil para as rochas nos tetos caírem devido a seu próprio peso.
Se pensarmos no exemplo da parede de tijolos novamente, podemos criar uma abertura removendo alguns tijolos. Nenhum tijolo cairá até que exponhamos um tijolo inteiro. À medida que aumentarmos a largura da abertura, expomos mais juntas e tijolos podem cair. Então, o que impede que rochas caiam dos tetos de aberturas subterrâneas? Conforme vimos anteriormente, poderá não haver estruturas suficientes para formar blocos. Mas mesmo onde blocos se formam, a posição e a estrutura das rochas podem resultar na fixação dos blocos no devido lugar. Poderá haver força suficiente para segurar ou grampear juntas as estruturas nos tetos. Mas lembre-se, estas forças mudarão com o tempo e à medida que estas forças compressoras se tornarem menos intensas, o risco de desplacamento será maior. Já falamos muito a respeito de rochas que podem estabilizar uma escavação comprimindo blocos, ou que podem fazer com que estruturas deslizem ou rochas se desloquem ou caiam. Agora precisamos achar o que induz tais forças no maciço e como afetam o mesmo. Estas forças colocam pressão sobre as rochas e são denominadas de tensão da rocha. Tensão da rocha. Podemos considerar a tensão da rocha como sendo a pressão que empurra ou comprime a rocha. Toda rocha nas áreas que pretendemos lavrar apresenta algum nível de tensão natural. Isto é semelhante às mudanças de pressão experimentadas por um mergulhador. Quanto mais fundo descermos debaixo da superfície da água, maior a pressão sobre o corpo. Numa mina, quanto mais profundo descermos, maior se torna a pressão sobre a escavação. Há dois esforços principais que precisamos considerar quando fazemos a leitura das condições do maciço: tensão vertical e tensão horizontal. A tensão vertical é causada pelo peso da rocha que pressiona a escavação para baixo. Tensões horizontais ocorrem naturalmente na crosta da terra. Em termos simples, podemos considerá-la como sendo a pressão sobre a rocha atrás das laterais. Em algumas minas, a tensão horizontal pode ser maior que a tensão vertical, e isso pode levar a problemas de controle de maciço. Mas o que significa a tensão da rocha para você quando você está fazendo o seu trabalho no subsolo? Primeiro, a tensão da rocha não consegue atravessar espaços abertos. De modo que, quando você está numa escavação, seu corpo não sentirá qualquer efeito. Mas a tensão afetará a rocha a seu redor. A tensão está sempre presente na rocha, independente de se a escavar ou não. Quando se escava a rocha, as tensões mudam. Ao escavarmos a rocha, criamos uma abertura ou um vazio. A tensão não consegue fluir através do vazio, assim como a água não consegue fluir através de um pedaço de madeira num rio. A água tem de fluir ao redor da madeira. Da mesma maneira, a tensão tem de fluir ao redor do vazio. Em ambos os casos, haverá algumas áreas onde o fluxo é lento e outras onde é rápido. Se o aumento de fluxo de tensão nos tetos ou laterais da escavação for rápido, as superfícies da rocha podem ser danificadas. Rochas sujeitas a alto esforço podem trincar, cair, estilhaçar, deslizar ou serem lançadas para dentro da abertura. Nestas condições, você poderá até ouvir ruídos de rochas tais como estalos, estouros ou estrondos. Na seção anterior, olhamos alguns dos elementos que podem afetar as condições do maciço numa escavação. Isto nos dá parte das informações básicas de que precisamos para interpretar as condições do maciço. Nessa seção, aprenderemos como aplicar estes conhecimentos no subsolo. Seu conhecimento das condições do maciço pode começar logo com a troca de turno, onde você recebe informações importantes a respeito das mudanças das condições no subsolo e possíveis riscos em seu lugar de trabalho. A maioria dos ferimentos sofridos como resultado de desplacamentos ocorre em lugares como este, perto da frente de lavra. Nesta área, o maciço ainda não foi detonado. O fluxo de tensão poderá ainda estar se ajustando ao redor da área que acaba de ser lavrada. Isto pode levar horas ou mesmo dias. A esta altura, há bastante trabalho a fazer antes que possamos tornar segura esta área.
Então, quais são as coisas essenciais a serem procuradas quando você se aproxima de uma frente de lavra? É provavelmente um de nossos maiores riscos. Haverá rocha solta por todo o chão e nós teremos que ter certeza de que a detonação não soltou nenhuma contenção ou trincou o chão, onde poderá haver algumas estruturas que possam mover-se livremente. Habitualmente, a primeira coisa que você confere é a condição de ventilação. Tenha certeza de que você tem bastante ventilação quando chegar a uma nova frente de lavra e estiver inspecionando furos não detonados ou deslocamentos consideráveis na rocha. Você poderá ter uma falha de detonação lá no fundo, sabe? Quando você entra numa área próxima a uma frente de lavra, uma boa maneira de ter uma ideia das condições do maciço é olhar o perfil das laterais e tetos. Quando desenvolvemos uma escavação, o corte é perfurado de acordo com um formato pré-definido. Explosivos de baixa potência são colocados nos furos de perímetro para reduzir os danos de detonação nos tetos e laterais. Apesar destas medidas, alguns danos de detonação podem ainda ocorrer e criar novas estruturas. Elas têm normalmente menos de 1 metro de comprimento. Em geral, se o perfil detonado for próximo do perímetro modelo, isto pode indicar que o risco de desplacamento poderá ser menor. Mas se o perfil não for regular ou for muito diferente do perfil modelo, estamos provavelmente lidando com condições de maciço mais difíceis. Uma olhada no perfil da escavação pode nos dar uma indicação das condições do maciço, mas precisamos também considerar todos os demais fatores que poderiam causar instabilidade. Por exemplo, há mais estruturas de mais de 1 metro de comprimento? Imagine que há uma linha horizontal pintada na parede. Podemos ver que há estruturas que atravessam a linha com poucos centímetros de distância uma da outra. Estamos mais interessados em estruturas que têm mais de 1 metro de comprimento. Se acharmos muitas dessas estruturas juntinhas, isto pode ser a razão de um perfil de escavação irregular e apresentar um risco maior de desplacamento. Se houver várias seções entre meio metro e 1 metro de comprimento, onde não há estruturas que atravessam nossa linha imaginária, o risco de desplacamento poderá parecer baixo. Mesmo assim, precisamos verificar se cunhas ou blocos podem ser formados por uma combinação de estruturas. Uma cunha é geralmente formada pelas 3 estruturas que se cruzam e a superfície da escavação. As cunhas variam de tamanho e nem sempre são fáceis de serem identificadas. Pode ser útil olhar para o maciço a partir de mais de uma direção para ajudar a detectar risco de desplacamento. Se as estruturas vão fundo ao redor de uma escavação, grandes cunhas podem se formar. Nós também precisamos verificar se as estruturas são escorregadias, procurar argila, talco ou demais material macio na superfície da estrutura, ou simplesmente olhar para ver se a superfície é plana e brilhante. Se você estiver trabalhando numa mina que tem áreas de alto esforço, você deveria procurar alguns dos sinais que incluem desmoronamento dentro de furos de soldagem, rocha fina, placas em formação nas laterais ou penduradas na tela, ou ruídos de rocha. Em rocha de muito poucas estruturas e em condições de tensões altas, temos de considerar os riscos de estouros de rochas. Os estouros de rochas são quebras violentas na rocha que podem ocorrer sem aviso prévio. Alguns tipos de rochas podem ser muito rígidos e quebradiços. Sob tensões elevadas, não se deformam nem dobram. Se as tensões exercidas forem suficientemente elevadas, podem subitamente estilhaçar-se como vidro. Condições tendentes a estouros de rocha normalmente produzem muito ruído. Outros sinais de estouros de rocha podem também incluir estilhaços de rocha em frentes recém-detonadas. Algumas minas utilizam telas ou concreto projetado na frente de lavra para controlar o risco de estilhaços de rocha. Colocamos telas nas frentes de lavra de modo a fixá-las, para que quando fizermos as marcações ou introduzirmos as tubulações, não haja desplacamento. Dá mais segurança ao grupo de detonação. Estilhaços de rocha ou ruído de rocha talvez não sejam sinal de que um estouro de rocha está prestes a ocorrer. Se o ruído de rocha for intenso e inusitado para seu local de trabalho, você deveria deixar a área e seguir os procedimentos de segurança do seu local de trabalho.
Conforme vimos anteriormente, o risco de ferimentos decorrente de queda de blocos é maior próximo à frente de lavra. Mais especificamente, a maioria das quedas de bloco que causam ferimentos acontece em áreas onde não há tirantes ou contenção de superfície. Estas áreas não contidas podem incluir a própria frente de lavra, a área no fundo mais próxima à lavra e as partes mais baixas da parede. Há também risco de desplacamento em áreas de produção ativa, onde, por exemplo, você poderá estar carregando furos de detonação e carga em zona de carga. Se alguma parte de seu trabalho requerer que você se aproxime ou trabalhe nesses tipos de área, certifique-se de identificar os fatores de risco de desplacamento e seguir os procedimentos de seu local de trabalho antes de iniciar o trabalho. Lembre-se também que as condições do maciço podem piorar com o tempo. Então você deve se lembrar de continuar verificando as áreas mais antigas por onde você passa e onde você trabalha. Por exemplo, o maciço na maioria das vias de trânsito e áreas de acesso é seguro, normalmente com tirantes, e em muitos lugares com telas e concreto projetado. Mas isto não significa que novos riscos não possam se desenvolver com o tempo. Então, quais são os fatores de risco de desplacamento que você procura onde telas e o concreto projetado estão instalados? Normalmente, as telas cedem ou estufam onde estão sob pressão. Pedras soltas podem se acumular na tela e, ocasionalmente, causam sua quebra se o peso for grande o suficiente. Em alguns casos, a tela deve ser cortada e as pedras soltas retiradas. Às vezes, poderemos precisar instalar novas telas para reabilitar a área. O concreto projetado pode trincar, cair como placas a partir dos tetos e laterais, dependendo do maciço e das condições de tensão em cada mina. Procure pequenas fissuras que abrem com o tempo ou peças de concreto projetado no chão. Em algumas minas com maciço fraco e tensões elevadas, os tirantes, telas e concreto projetado podem impedir que rochas soltas caiam, mas a abertura muda de formato aos poucos e é apertada. Com o tempo, água subterrânea pode danificar os tirantes, telas e o concreto projetado. Pode fazer com que os tirantes e as telas enferrujem, tornando-as menos eficazes. Água subterrânea que flui através do concreto projetado também pode reduzir a liga entre este e a superfície da rocha e poderá fazer com que peças de concreto projetado trinquem ou caiam. Procure ferrugem ou sal acumulados nas placas dos tirantes e nas telas. Água gotejando nas laterais, pingando dos tetos ou manchas mais escuras de concreto projetado. A quantidade de água subterrânea e a maneira como afeta tirantes, telas e o concreto projetado variam de uma mina para outra. Vãos excepcionalmente largos também podem criar maiores riscos de desplacamento. Envergaduras largas podem ser criadas em cruzamentos onde duas ou mais escavações são interligadas. Isto frequentemente significa que mais estruturas são expostas e podem permitir que maiores blocos, placas ou cunhas formem um risco de queda de bloco. Algumas das cunhas se formam no decorrer do tempo. Em algumas minas, cruzamentos são apoiados como cabos. Se estes ficarem encarregados, suas placas ficam torcidas e o cabo se desenrola. Use suas capacidades técnicas para fazer a interpretação das condições do maciço, observar carregamento nas unidades de contenção e procurar identificar antes que se torne um risco. Tornar-se capaz de fazer a interpretação das condições do maciço e saber o que procurar são capacidades cuja aprendizagem é demorada. Mineiros experientes obtêm seus conhecimentos a partir de anos inspecionando, saneando e contendo escavações em diferentes tipos de condições de maciço. Engenheiros técnicos de geomecânica são treinados para saber os tipos de rocha e identificar as estruturas. Seu conhecimento técnico e experiência podem contribuir para a identificação e comunicação das condições do maciço e especificações da unidade de contenção. Nem todo mundo que trabalha no subsolo tem as mesmas capacidades técnicas ou treinamento que têm os mineiros experientes ou engenheiros técnicos em geomecânica. Mas todos precisamos ser capazes de reconhecer os fatores de risco que tornam uma escavação instável e identificar os diferentes tipos de condições de maciço às quais somos expostos. Se você não tiver certeza, fale com seu supervisor. Nós sempre precisamos verificar o maciço ao nosso redor e procurar possíveis riscos de desplacamento cada vez que transitamos pela mina.
Vamos resumir o que já aprendemos a procurar para identificar fatores de risco de desplacamento. A possibilidade da ocorrência de uma queda de bloco é maior perto de uma frente de lavra. Um bom indicador inicial das condições no maciço é o perfil da escavação. Se o perfil da escavação não estiver conforme o projeto, poderemos compreender as causas que contribuem através da interpretação das condições do maciço. Estas causas incluem perfuração e detonação mal praticada, um número grande de estruturas, cunhas formadas por estruturas que se cruzam, juntas escorregadias, tensões elevadas combinado com estruturas. Nós precisamos verificar o maciço atrás da última rodada de detonação e reavaliar as condições do maciço em áreas anteriormente lavradas. Longe da frente de lavra, o risco de ferimentos por desplacamento existe, e você precisa estar ciente de que vãos largos e cruzamentos podem permitir que grandes cunhas ou blocos caiam. Rochas soltas podem se acumular atrás das telas, indicando que as condições de maciço estão piorando. O concreto projetado pode trincar ou virar placa se a tensão aumentar e colocar pressão na escavação ou se estouros de rocha ocorrerem subitamente. Água subterrânea pode enfraquecer tirantes, concreto projetado e telas. Agora que já olhamos as propriedades de rochas e como identificar fatores de risco de desplacamento, precisamos aplicar tal conhecimento e concluir um levantamento de risco de queda de blocos. Podemos pensar no risco de queda de blocos como uma combinação de duas coisas. 1. Pode um desplacamento ocorrer? E 2. Poderia bater em você ou seu colega de trabalho? Removi toda a poeira jogando água na frente da lavra e dei tempo de espera. Achei que tinha se assentado. Andei para trás e a frente de lava trincou. Simplesmente quebrou em cima da minha cabeça e meu ombro. Mas eu tive sorte. Eu cortei somente o tendão do polegar. Isso simplesmente me deixa mais em alerta com relação ao que pode acontecer no futuro. Sendo assim, eu realmente irei olhar com mais cuidado para fatores de risco potenciais que poderiam ser vistos na frente da lavra. É importante que identifiquemos claramente os fatores de risco. Se o fator não puder ser removido, precisamos encontrar uma maneira segura de trabalhar que minimize nosso risco de ferimento. Nos últimos anos, a maioria dos acidentes por desplacamento que ocorreram perto da frente de lavra e causaram ferimento pessoal envolveram quedas de tetos que pesavam menos de 1 tonelada. Normalmente, há mais atividade de trabalho acontecendo perto de áreas ativas de mineração. Saneamento, perfuração, sustentação, mapeamento, detonação e remoção de material, e algumas outras tarefas de apoio estão acontecendo em alguma fase durante o ciclo de mineração. Os fluxos de tensão de rocha mudarão constantemente à medida que detonarmos, removermos rocha e instalarmos tirantes. Em áreas longe da frente de lavra, a rocha já foi reforçada e frequentemente a superfície está sustentada há algum tempo, em alguns casos, há muitos anos. O maciço poderá ser estável, mas ainda pode ser afetado por fatores diferentes, tais como mudanças de tensão causadas por detonações de grande porte, alívio de rocha de superfície, sustentação de maciço enferrujada ou sustentação que já foi danificada por alguma outra atividade de mineração. Exemplos de áreas na mina que são consideradas como sendo longe de parede de lavra incluem rampas, túneis de acesso ou vias de trânsito, escavações que não vêm sendo usadas há algum tempo, escavações próximas a áreas onde o minério é lavrado, tais como realces, infraestrutura de mina, tal como câmeras de britagem, subestações, oficinas, estações de bombeamento e vias de escape ou áreas da mina que são bloqueadas para impedir que o pessoal entre. Então, como concluir um levantamento de risco de desplacamento numa escavação? As inspeções formais variam de acordo com o local de trabalho, tendo você de preencher uma lista de verificação de inspeção ou apenas realizar uma inspeção visual. Os passos básicos serão muito parecidos.
Certifique-se de que você segue todos os procedimentos de reentrada de seu local de trabalho antes de começar sua avaliação de risco de desplacamento, estando você trabalhando em ou longe de uma área ativa. Aproxime-se da área com cautela e não transite debaixo de maciço não estabilizado com contenção ou não acondicionado. Verifique cuidadosamente os fatores de risco na área de escavação, tais como rochas soltas, cunhas ou blocos que poderiam cair ou deslizar-se dos tetos, paredes ou frente de lavra. Quaisquer riscos de tensão, tais como níveis inusitados de ruídos de rocha ou estilhaços de rocha, novas estruturas ou mudanças nos túneis de acesso. Observe também a sustentação do maciço danificado, tais como chapas de tirantes ou tirantes no chão, tirantes enferrujados, telas carregadas com rocha solta ou redes quebradas, concreto projetado trincado. Concreto projetado rachado. Avalie o risco. Decida se um ou mais riscos que você tiver identificado poderia ser uma ameaça à segurança de alguém. Se você achar que são, tome a providência apropriada. Isto poderia incluir o saneamento ou a instalação de tirantes. Mas se você não for treinado ou não for qualificado para segurar riscos de maciço, você deveria seguir os procedimentos de seu local de trabalho sobre o que fazer e a quem notificar. Poderá ser um supervisor, chefe de equipe ou mineiro experiente. Sempre informe os riscos que você não pode resolver. Se o risco parece grande o suficiente para ferir os outros, bloqueie a área para impedir que pessoas ou veículos entrem. Se tiver qualquer dúvida a respeito de condições de maciço que possam apresentar risco, pergunte a um colega de trabalho experiente ou contate seu supervisor. É sempre melhor obter um parecer experiente do que expor alguém ao risco de desplacamento. Comunicação e registro são essenciais. Em alguns estados, o regulamento de mineradoras requer que métodos formais de comunicação sejam estabelecidos em cada mina. Todos os que trabalham no subsolo precisam saber a respeito de condições do maciço variáveis ou potencialmente riscosas e a respeito de quaisquer mudanças significativas na atividade mineradora. Vamos olhar alguns métodos que usamos para comunicar informações para melhorar a segurança e a produtividade. Quadros demonstrativos da situação são atualizados depois de cada turno. Eles fornecem detalhes sobre todas as escavações ativas e fornecem informações sobre quaisquer questões de segurança e áreas onde não se pode transitar. Fornecem ainda detalhes sobre quais áreas estão sendo perfuradas, detonadas, suportadas ou limpas de material, quaisquer fatores de risco referentes à condição do maciço, exigências de sustentação, demais atividades de mineração e o trabalho que a turma que chega terá de realizar. Em algumas minas, o pessoal recebe uma cópia dessas informações na reunião de turma. Reuniões de troca de turmas são frequentemente assistidas por toda a equipe. O supervisor responsável distribui tarefas, locais de trabalho e informações sobre escavações ativas. Quaisquer fatores de risco ou questões de segurança são abordados na reunião, junto com quaisquer incidente que possa ter ocorrido no turno anterior. Há também passagens individuais entre colegas de trabalho que fazem o mesmo trabalho em turnos diferentes. Mineiros, equipes de manutenção, operadores de carregadores, operadores de caminhões e demais equipamentos. Estes, ao saírem de uma turma, repassam informações relevantes a respeito das condições, a situação do trabalho ou a situação dos equipamentos aos operadores começando o turno. Em algumas minas, o pessoal relevante poderá também apresentar informações para equipes de mineração a respeito de novas áreas de mineração, tais como mudanças no projeto da mina, novos ou grandes riscos relacionados com as condições do maciço ou atualizações sobre saneamento de choco de verificação ou programas de reabilitação do maciço. Sessões informativas breves e regulares como estas podem contribuir para o seu entendimento de como o trabalho que você faz afeta as condições do maciço a seu redor.
Nesta sessão já olhamos o que é um risco e como efetuar um levantamento de riscos. O risco depende da possibilidade de um desplacamento ocorrer e da possibilidade deste bater em você ou em um colega de trabalho. A avaliação de risco de queda de blocos tem 3 passos. 1. Identificar o fator de risco, procurar rochas, placas, cunhas soltas, sinais de tensão, tirantes danificados ou demais riscos de desplacamento e prestar atenção a ruídos de rocha. 2. Avaliar o risco. O fator de risco, se já não tiver sido identificado, poderia ser uma ameaça à segurança de uma pessoa. E 3. Tomar a providência apropriada. Lidar com o fator de risco se você for treinado ou instruído a fazê-lo, seguindo os procedimentos de sua mina. Se você não tiver sido treinado a eliminar ou conter o risco, ou não pode fazer isso com segurança, avise seu supervisor ou bloqueie a área para que outros não possam entrar. Sempre siga os procedimentos de trabalho seguro de sua mina e somente realize o trabalho que você tiver sido instruído ou treinado para fazer. Em caso de dúvida a respeito das condições, pergunte a um colega de trabalho experiente ou ao seu supervisor. É melhor prevenir do que remediar. Usamos algumas maneiras diferentes para comunicar informações a respeito de desplacamento e condições variáveis na mina. Estas incluem quadros demonstrativos de situação, reuniões de troca de turno, passagens individuais entre colegas de trabalho, apresentações regulares por pessoal relevante. A condição do maciço, em minas, pode mudar de um dia para outro e de uma área para outra. Nesta apresentação, você viu como sua segurança pode ser afetada pelas propriedades das rochas e a maneira como lavramos escavações. Nós aprendemos também o conhecimento técnico necessário para fazer uma interpretação das condições do maciço e identificar fatores de risco de queda de blocos. Todos precisamos praticar tais conhecimentos técnicos, manter seguro o local de trabalho e reduzir nossa exposição a acidentes de trabalho. Não deixe de dedicar um tempo para interpretar as condições do maciço e cuidar de você e de seus colegas de trabalho. Se você tiver quaisquer dúvidas a respeito de riscos de desplacamento, pergunte ao seu supervisor ou a um colega de trabalho mais experiente. E lembre-se, siga sempre os procedimentos do seu local de trabalho. Agora que vocês viram os vídeos, eu espero que tenham gostado e tenham entendido como é que funciona o sistema de tensões e o porquê de se conhecer mecânica de rocha antes de qualquer projeto de lavra subterrânea. E mais uma vez, quero agradecer a todos. Esse curso chegou ao final. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Mas não quer dizer que eu não vá trazer mais nada sobre minas subterrâneas. Assim que aparecer alguma coisa interessante ou esporadicamente, eu vou estar colocando algumas aulas avulsas aí para vocês adquirirem cada vez mais conhecimento. Muito obrigado, coração, e até a próxima.